Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos estudando, nos aprofundando nos Atos dos Apóstolos. Quero chamar a atenção dos telespectadores, sobretudo aqueles que são habituês do nosso programa, que isto aqui não é um retiro espiritual. Isto aqui não é um sermão bíblico que se faz na liturgia, sobretudo na Eucaristia. Isto aqui é uma aula. É uma aula que tem como finalidade aprofundar a fé. Não através de contos piedosos, não através de orações, mas através de um estudo profundo do texto bíblico que se nos apresenta. É nossa intenção que, ao aprofundar o texto, se aprofunde também a fé. Uma fé responsável e uma fé racionalmente justificada. Não uma fé de um credulão fanático. Padre Anselmo. Bom dia, Padre Fernando, bom domingo para o senhor, para você que nos acompanha semanalmente através da Rede Vida de Televisão. Pois é, enquanto o padre falava, eu lembrava do pensamento de São Jerônimo. A Sagrada Escritura é uma carta de amor redigida de Deus ou através de Deus, que passa pela mediação humana e que chega até nós. Mas ela precisa ser entendida, não é, padre? Entendida, compreendida, para que ela possa ser consequentemente bem celebrada e bem vivida também. E repito mais uma vez, nós devemos ter fé. E isto é um dom de Deus. Esta é uma virtude teologal, para quem a tem, como graça. Mas uma fé devidamente esclarecida, uma fé racionalmente justificada. Padre, nós terminamos o nosso programa passado, falando sobre Pentecostes, né? Sim, nos deu uma grande introdução. Aliás, você acho que só leu o primeiro versículo, não, o segundo também. Né? Os dois primeiros versículos do capítulo 2, né? E agora eu falava da teofania. Exatamente. Era uma ventania, um dos elementos já notados, uma espécie de clichê literário já consagrado no Antigo Testamento para se manifestar a presença de Deus. E agora vamos ler o versículo 3. Uma presença especial, uma presença que se deu num determinado momento. Apareceram-lhes então línguas como de fogo. Outro elemento da teofania, o fogo. Só que aqui em língua. Por que em língua? Porque o carisma do Pentecostes é o carisma da linguagem, é o carisma da fala, é o carisma do sermão, é o carisma da pregação. E sem a língua, nada disto é possível. Ô padre, o fogo em si, ele tem algo imaterial, né? Ele tem uma certa imaterialidade, mas olhando o simbolismo do fogo, o fogo queima, por assim dizer. Ele também tem algo prejudicial quando não bem usado, né? Bom, tudo na teofania é composto de dois aspectos. Os raios também são mortais. A água, né, que dá vida e mata também, né? As tempestades são mortais também,
mas são elementos da natureza, elementos fortes que de quando em quando sacodem, por assim dizer, a natureza, que foram buscados para se transmitir o intransmissível. Isto é, aqui no caso, a presença de Deus através do seu Espírito. Então, em outras palavras, a gente se encontra diante da limitação da linguagem, por assim dizer, né? É claro, é evidente. O sobrenatural nos escapa e não temos linguagem adequada para proferi-lo como ele merecesse ser descrito. Precisamos usar a linguagem metafórica. E agora nós vamos aparecer... Não é preciso, por exemplo, para ser mais claro, ver uma linguinha de fogo aqui em cima da minha cabeça, outra em cima de você. Como nos santinhos, nós temos. É uma maneira simbólica, repito, de se descrever, de se mostrar o indemonstrável. O importante é notar que galileus incertos, inseguros, temerosos, medrosos, de repente se transformaram em homens loquazes, em homens capazes de transmitir a verdade de Deus, a revelação de Deus. Não eram doutos, também não se inscreveram em nenhuma faculdade ou academia do tempo. E, no entanto, são estes os primeiros que transmitem publicamente a mensagem da morte e da ressurreição salvíficas de Jesus. Continuando o versículo 3, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Bem, e agora vem uma lista universalista de Lucas. É possível que em Jerusalém houvesse, para a festa de Pentecostes, peregrinos judeus vindos da diáspora, de fora de Israel. Mas a lista é uma lista com fundamento histórico, mas bem mais teológica. O universalismo da igreja. A igreja nasceu com vocação universalista. Não um povo, não uma nação, mas toda a humanidade agraciada por Deus. Mas quando o senhor olha para um versículo como esse aqui e fala sobre a igreja, o senhor não está usando um conceito que é muito posterior na história da própria teologia? Sim, da comunidade. Ela nasceu com vocação para se expandir. E isso vem demonstrado nos Atos dos Apóstolos, esta expansão. O versículo 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Isto não é de si glossolalia, porque a glossolalia é falar línguas desconhecidas, línguas não interpretáveis por si mesmas, mas cada um escutar no seu próprio idioma é um outro fenômeno. Que é esse fenômeno que está acontecendo. É este, aqui neste versículo é. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia
Judéia entre a Mesopotâmia e a Capadócia. Geograficamente não. Isto não vai bem. E da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Bem, aí está o que a igreja é chamada a ser. E até hoje nós vivemos esta realidade. Nós somos missionários. A única coisa que nos separa, por exemplo, do Islã, que também é missionário, é que nós não fazemos mais proselitismo. Isto é, nós não ameaçamos se não vierem e não aliciamos se vierem. Nós pregamos, mas a última resposta é dada por aquele que ouve. Temos que fazer o nosso intervalo e continuamos a seguir. Muito bem, você leu até o versículo 11, não é? Exatamente. Então, pode ler o versículo 12. Estavam todos estupefatos e atônitos, perguntavam uns aos outros, que venha a ser isto? Outros, porém, zombavam, estão cheios de vinho doce. É interessante que Paulo, mais tarde, num outro contexto, falando da glossolalia, põe a comunidade de Corinto dentro de justos limites. Se exagera nisto, e se alguém passa perto desta assembleia e ouve gritos e transes, que vão pensar provavelmente que aqui está um bando de loucos. Padre, eu acredito que o senhor tocou num ponto crucial, sobretudo para o entendimento dessa narrativa bíblica, porque é sabido, inclusive pelos nossos telespectadores, que muitas igrejas, inclusive de credos não católicos, olham esse texto, esta narrativa, e acham que falar em língua é simplesmente mexer com a mesma, como se a gente conseguisse detectar com facilidade o que significa falar em línguas. Então aqui viria a nossa pergunta: a seu ver, o que seria falar em línguas? Isso denota uma realidade mais espiritual, quase mística, haja vista que é iniciativa do próprio Espírito de Deus, ou teria um modo técnico de desenvolver este rito? Bem, isto aqui seria mais interessante se falássemos dentro do contexto próprio, que é Paulo, na carta 1 aos Coríntios. De qualquer maneira, para não ficar sem resposta à sua pergunta, eu dou a minha opinião. Isto deve ter acontecido na igreja do primeiro século, ou nas comunidades do primeiro século, sobretudo em comunidades paulinas. E Paulo não desconfessa esta realidade. Ele mesmo diz que ele fala em línguas, mas não dava importância grande a isto. Coloca isto como o último dos carismas. O que eu quero dizer é que os carismas mudam ou podem mudar com a história. Com outras palavras, o Espírito Santo se ajusta, de certa maneira, se modela e acompanha a história dos homens. O que seria carisma no primeiro século
não necessariamente e pedissequamente é um carisma no século XXI. E existem carismas hoje que não eram sequer imaginados no século I. Por exemplo, a libertação dos escravos. Paulo fala exatamente o contrário, que os escravos obedeçam aos seus patrões. Aqueles que lutam pela igualdade da mulher, pelos direitos da mulher. Que direitos possui a mulher na antiguidade? E a igreja se faz paladina destas coisas também. E são pessoas carismáticas, as pessoas que lutam pelos direitos humanos. Vamos agora, que se entendia, que se sabia de direitos humanos no primeiro século. Eu acho que lá, opinião minha, existiam verdadeiros carismas de acordo com a cultura do primeiro século, e sobretudo de Corinto, ou de igrejas que tinham como fundador Paulo, comunidades. Não necessariamente imagino que os mesmos carismas devam continuar tais quais no século XXI. Padre, uma outra pergunta... Mas não sei se respondi... Sim, sem dúvidas. Uma outra pergunta seria quanto ainda que... Sabe, uma coisa, sim, a igreja, interessante, não favorece falar em línguas. A igreja, digamos, a igreja institucional, não favorece. Por quê? Porque é uma questão delicada. Quem pode afirmar que aquela pessoa é conduzida pelo Espírito de Deus ou desequilibrada? A igreja, de certa maneira, fica numa posição cômoda, que é a única que ela pode obter, a única que ela pode escolher. Não falar nada. Se isto foi provado, ou for provado um dia, que vem de Deus, ela diz, ainda bem que eu não falei nada, que eu não reprovei. Se isto for provado que é loucura, ela diz, ainda bem que eu não canonizei. É o pensamento de Gamaliel para Paulo, né? Para os apóstolos. Né? Quem insiste neste caminho, caminha sozinho. Não tem o respaldo da igreja. Quer dizer, a igreja assiste, né? Para ver o que é que vai acontecer. Ela fica quieta. Ela não tem de algum modo permite, resposta, né, para tudo. De algum modo permite, né? Permite, exemplo, mas não incentiva. Por exemplo, quando a gente vê o carisma das novas comunidades que surgem. Olha, uma coisa é falar em línguas, outra coisa é ser carismático. São duas coisas diferentes. Né? A pessoa pode ser perfeitamente carismática, quer dizer, viver a alegria. Carismática no sentido de ter carismas e dons do Espírito, né? Dons do Espírito Santo, e não falar em línguas. E existem pessoas desequilibradas, psicologicamente desequilibradas, que se põem a falar em línguas. É por isso que as relações entre igreja e psicólogos ou analistas é uma relação, ou são relações um tanto tensas, porque o homem é tão capaz de religião quanto de... conclua, de psicose, quanto de psiquismo, exatamente, né? Quanto de patologia, sim, sim. Não é? E às vezes as duas coisas se unem numa pessoa só e fica neuroticamente religiosa e religioso neurótico, ou religioso neurótico. Aí está. Mas, padre, uma outra questão, e acho que o senhor pode nos ajudar muito, seria, na verdade, uma relação, né? E a pergunta é simples. Por que a maioria dos comentadores, quando olha esta narrativa de Pentecostes, abraça o episódio da Torre de Babel? O senhor poderia fazer um paralelo? Mas eu não acredito que aqui Lucas tenha tido em mente, ou as tradições que chegaram a ele, de mostrar a antítese de Babel. Eu não acredito nisso. Aqui nada indica
Babel. Babel é confusão. Nós não podemos dizer que falar inglês, falar alemão, falar português, falar italiano seja uma confusão. Isto é normal, isto é natural, isto faz parte da nossa história. O que Lucas quis dizer é que, apesar das diferenças étnicas e geográficas, e isto é real até hoje, nós podemos nos unir, e de fato nos unimos na profissão de uma mesma fé. Então o problema não é eu falar português e o senhor francês, né? Não. O problema é nos entendermos na mesma fé. Bonito isso. Teologia profunda, né? Você parou aonde? Nós paramos no versículo 13. E agora vamos começar o 14. Pedro, então de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou. E agora eu quero entrar num probleminha que acompanha os atos do começo ao fim. Os famosos discursos. Eliminemos já de início que foi Pedro quem proferiu este discurso. Não havia naquele tempo DVDs, nem smartphones para gravar a palavra de alguém. De resto, este discurso de Pedro pode ser lido em 3 minutos e meio. Pedro falou apenas 3 minutos e meio? Não. Vamos chegar a uma conclusão sensata. Todos os discursos dos atos, este de Estevão, de Paulo, de Barnabé, todos os discursos são da pena lucana e da cabeça lucana. Lucas faz Pedro começar aonde ele, Lucas, quer, e faz Pedro terminar onde ele, Lucas, deseja também. E o Pedro que fala exatamente o que Lucas nos transmite através da boca dele. Então, significa que Pedro não tem nada a ver com esses discursos? Não. E aqui é preciso uma certa sutileza. O texto, os discursos, têm um quê de histórico, sobretudo na teologia. Ou seja, Lucas não diria a mesma coisa que Pedro disse, mas também não se afastaria da ideia inicial de Pedro. Certo? Isso pode ser demonstrado aqui, na leitura do discurso, que, embora todo ele criação lucana, alguns motivos provêm dos anos 30, de como a pregação se iniciou em Jerusalém. Mas agora nós temos que encerrar o nosso programa e continuamos aqui muito ardorosamente nos discursos, ou no primeiro discurso de Pedro. Muito obrigado, tenham uma boa semana e até domingo, se Deus quiser. A você e a sua família, um bom domingo, fique na paz do Senhor.